Boa noite para você. Vamos começando o nosso Crônicas da Máfia aqui, sempre quintas-feiras às 20 horas, também pelo YouTube, Spotify e Deezer. Hoje episódio 21 e vamos continuando. Boa noite, escola. Boa noite, Fernando. Tudo bem? Tudo bem. Hoje, se vocês verem um efeito assim de ar, um efeito de vento, é o ventilador mesmo, porque aqui tá quente mesmo essa semana, tá difícil assim de trabalhar, tá difícil de dormir. Apesar de eu estar aqui na Serra Gaúcha, olha, tá complicadíssimo. Eu sei que quem tá em Porto Alegre já vai enfrentar aí uns 40 graus só na temperatura e a sensação lá em cima, né? E aqui para nós também não tá muito fácil. Depois que a gente se acostuma com Serra Gaúcha, pá, é complicado. Complicado. A gente está sempre na parceria aqui da Edel House, que é a cervejaria, casa da cervejaria Edel Brown, que esse final de semana, você que está aí querendo curtir o carnaval em outro lugar, quer um pouquinho de rock, então vai no Carna Rock, aqui da Edel House, que acontece sexta-feira. Deixa eu só confirmar aqui que se é sexta-feira. Eu tenho quase certeza que é sexta-feira, porque eu já vi bastante propaganda ali do pessoal. Vai estar calor, então vai estar ótimo aí para subir aqui a serra, curtir um rock tomando uma cerveja gelada. Até porque aqui na cidade vai ter também a Zomer Beer Fest, que é o festival da cerveja no verão, né? Então é sexta-feira sim, rock dos anos 80 e 90 lá na Edel House. Você pode visitar aqui em Nova Petrópolis. Já começa aqui no centro e depois vai aprender house, escutar um rock. E também com a gente está a Vinícola Aurora, Viva ou Agora, se você quer aí dar aquela aliviada, fazer um baita de um drink, então coloque lá um espumante da Vinícola Aurora, que cai muito bem nesse tempo, nessa temperatura alta, aí um espumante da Vinícola Aurora vai cair muito bem. Escola, o que a gente vai falar hoje, escola? Hoje vamos falar uma coisa surpreendente, né? Lei. Lei. É. Tem uma coisa surpreendente. Eu não conhecia essa lei. Eu não conhecia essa lei. Apesar da gente já ter visto séries, no nosso 10º episódio a gente falou do Nova York contra a máfia, né? E lá especificava bastante como que foi feita todo o processo. Mas não falava muito desta lei, né? Que é a Lei Rico. Explica pra gente Isso. o que é a Lei Rico. A lei das organizações, em português, tá? A tradução é Lei das Organizações Corruptas e Influenciadas por Crimes. Essa lei foi criada na década de 70, ou seja, ela existe há mais de 50 anos, para combater crime ilegal. Porque se a organização matava, era homicídio. Se a organização prostituía, era um crime. Se a organização corrompia, era um crime. Então, na mesma lei, eles criaram esses artifícios para poder processar os mafiosos. E ela se chama RICO. Já que tu falou de série, tem uma outra série muito boa que fala, e é o medo deles, né? Filhos da Anarquia. Sons of Anarchy, né? Isso. Eles têm um medo dessa lei. É, E por que ela não deu certo no Brasil? Pois é, Quer dizer, eu tava pesquisando. Ele ali na última tentativa que eles tentaram, óbvio, tentativa que tentaram, né? Implementar aqui no Brasil foi através de voto popular e não teve quórum suficiente aí da população. Talvez não tenha mas isso sido muito impede, por bem exemplo, que divulgado. o escola matou uma pessoa, eles vão processar por homicídio. É. Só que daí eles querem fazer esse tipo de artifício exatamente para ter essa soma, né? Porque ela é uma lei Facilita, somática. né? É. Ela é uma lei somática, né?
Então, E aí, seja lá qual for o crime que essa organização cometa, ela vai ser punida da mesma forma, né? E é muito interessante. e a máfia se preocupa muito porque ela pode ser processada por isso. Uma lei só, RICO. Eu até peguei aqui o nome em inglês. Ela é Racketeer Influence and Corruption Organizations Act. Act sempre é a lei, Isso, né? Eles a colocam lá lei. como. Sempre não é law, é act, né? Que eles fazem uma Sim. ação institucional. E se é act, tá no Código Penal de todos os estados, né? Vale para todos os estados. Então, se é act. Essa diferença do Brasil com os Estados Unidos. Cada estado tem sua lei. E aí o RICO é o país inteiro. Isso. Ah, é bem interessante estudar os Estados Unidos exatamente nessa parte de leis, por isso aqui nós temos uma. Olha, a nossa Constituição, ela é mais ou menos, sei lá, metade deste livro aqui, assim, ela é muito grande. E a lei e a Constituição norte-americana são uma sominha de páginas, assim, muito específicas. E nunca mudou, né? Nunca mudou. Nunca mudou. Nunca A gente foi pode, feita uma eu emenda. vejo um problema só nessa Constituição. Ela não pune, ela não trata do tema racismo. Não. Porque ela é da fundação, né? 1880, Antes 1789. até, É, 1746. 1746, isso aí. E ela tem. Assim, ela é louvável porque, assim, nunca foi mudada a Constituição. Uma pessoa que sabe a Constituição, ela sabe. Ela sabe de cor, né? Ela não tem meandros. Por exemplo, a nossa Constituição tem o artigo 5º. O artigo 5º, se eu não me engano, tem 70 e pouco incisos. Tu não consegue decorar o 5º artigo inteiro, Sim. né? Se tu não for alguém, um advogado ou alguém que estudou direito. Nos Estados Unidos ela é curta, né? Direta, sem incisos. Se eu não me engano, o segundo Act, que é a segunda emenda, é a das armas, né? Todo cidadão americano pode possuir armas. Tem vários, acho que são 13 ou 15 emendas, alguma coisa assim. A 14ª é liberdade. Isso aí, é da liberdade. E aí, a partir disso, é mais ou menos assim: essa é a lei do país, e em cada estado aí tem a Constituição Estadual, tem o Código Penal e tem o Código Civil, né, em cada estado. Tanto que tem estados que têm pena de morte e tem estados que não têm pena de morte, tem prisão perpétua, né? Então vale de estado para estado. E já houve várias brigas por causa disso, né? É. Por E a exemplo, gente pode falar do motivo da Guerra Civil Americana também. pode tocar ficha. Mas deixa. Agora ou mais Não, tarde? vamos colocar. A gente tá falando de lei, eu acho que é uma boa. Tá, Guerra Civil. É por isso, porque o racismo não era condenado. Guerra Civil Americana é basicamente o seguinte: os estados do Sul não aceitavam o fim da escravidão e que o Lincoln tinha imposto. O Lincoln, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. E o Lincoln tentou de tudo para evitar a guerra, só que não conseguiu. Aí os estados do Sul, porque eles queriam, o Lincoln queria acabar com a escravidão. E os estados do Sul alegavam que não dava porque não tinha mão de obra, não ia ter mão de obra nas suas rendas. Então, o Norte entrou em guerra, a mando do Lincoln, entrou em guerra contra o Sul. Aí aconteceu a Guerra Civil Americana. Quando a guerra acabou, o Lincoln conseguiu se eleger, mas ele foi morto
justamente por um maluco chamado John Wilkes Booth, que era sulista e detestava o Lincoln. Daí o John Wilkes Booth foi ao Teatro Ford em Nova York, em Washington, onde o Lincoln assistia uma peça e invadiu o camarim dele, o camarote dele e deu um tiro. O Ah, Lincoln não morreu na hora. Ele foi socorrido a uma pensão que ficava na frente do Teatro Ford. E o John Wilkes fugiu, ficou 12 dias, e aí muita gente perseguiu ele, e ele se escondeu numa fazenda. Aí quando eles iam tocar fogo na fazenda, no galpão onde estava o John Wilkes Booth, nossa, ele se matou. caramba. É uma baita história, quem quiser referência aí. O filme Lincoln é Ah, muito bom, né? Com o Daniel Day-Lewis. isso. E tem um livro maravilhoso também, que é escrito pelo... É a caçada do John Wilkes Booth. Eu não me lembro o autor, eu tenho o livro ali. Eu não me lembro o autor, eu não me lembro o título, né? Lincoln, os 12 dias que abalaram os Estados Unidos, uma coisa assim. É bem bom e recomendo. Poxa, show. Eu ia fazer só a referência ali que, para quem, enfim, conhece mais assim a tradição do sul americano, né? Aquela bandeira dos confederados, que é, né, Sim, ó, um as 13 X. estrelas. É. Então ali Cada são. estrela, cada estrela é a bandeira que a gente chama de Dixie. Cada estrela é um estado que eles consideravam um país. Isso? Só que a gente sabe que a bandeira dos Estados Unidos tem 50 estrelas. Cada estrela é um estado. Isso aí. E ali são os estados do sul, que eram os estados confederados que entraram em guerra com Isso. os estados do norte. E aí Eu vem. visitei lá esse lugar em Washington, onde o Lincoln foi morto. Ah, é? Bah! E na frente do Teatro Ford, onde ele foi socorrido, houve um museu. Sobre o E Lincoln, também, certamente. também tem um hotel, sim, tem um hotel chamado Willard Hotel, em Washington. Por que eu cito esse hotel? Porque lá foi a última reunião do Lincoln com os governadores do Sul para tentar impedir a guerra. E aí não conseguiram, o Lincoln não conseguiu, e aí os caras, os governadores foram embora e declararam guerra ao norte. Poxa, é verdade. É verdade. Só porque Casa Branca, Ah, não, não sei o que é Casa Branca. olha só, séculos passados, a Casa Branca pegou fogo e ficou toda preta. E a única tinta que existia na época era branca. Aí sim instituiu que a Casa Branca. Bah, agora se parar pra pensar, é verdade, tu tinha tinta branca É, naquela época. Porque daí as outras cidades eram todas feitas em tijolo à vista, né? Tanto que é. Boston era a cidade vermelha por causa da cor dos tijolos, né? Ah, tá Peraí, dando um tá pitando apito. aqui, É, vai falando. tá dando um apito. Ah, e a gente tem ali também. Só vou esperar dar baixada no apito. Que ele tá. Depois a gente dá uma. Pronto. Deu. Foi tirado o apito. Ah, aí tem. Eu acho que entra nesse assunto também. A gente pode fazer esse rescaldo para depois a gente voltar para a máfia sobre as leis.
Tem aquele episódio que dizem, né, que quando foi feita lá se eu não me engano era uma lei na década de 60, que deixava os negros irem para as universidades. O governador do Alabama, se eu não me engano, ele não queria que isso acontecesse. E aí quem meteu a mão lá foi o John F. Kennedy, que era o presidente da época. Presidente. Só que é meio que uma lei de boa vizinhança, assim, o presidente nunca colocar a mão nas leis do estado, né? Dos estados independentes, assim. E esse foi um caso em que aconteceu. E dizem as más línguas que essa foi uma das razões pelo qual o Kennedy foi morto. E agora o Escola vai dizer se isso tem algum nível de veracidade ou não. Cara, eu acho que não. Sabe por quê? Eu fui a Dallas, no Texas, e visitei esse museu, que era um depósito de livros, e agora é museu. Todo o prédio. Lá onde o Kennedy foi assassinado. E aí, quando eu entrei no museu, eu disse, qual é a versão do museu? E a pessoa disse assim, uma mulher, ela disse assim, tu tira a tua impressão, tem todas as versões aqui. E aí eu saí convencido, quem é esse não? Quem foi um maluco chamado Lee Harvey Oswald. Uns motivos que ele assassinou, ninguém sabe porque ele foi morto depois. Mas eu acho que ele era um conformado com a democracia americana. É isso. Não tem teoria de conspiração. Tem muita teoria de conspiração, mas que foi a CIA, foi Cuba. Na verdade, o Foi a Lee Rússia, a Harvey Oswald, KGB. KGB, na verdade, o Lee Harvey Oswald, eu acho que agiu, com certeza, agiu sozinho, mas talvez a mando de alguém. Talvez. Talvez da máfia, Não né? sei. Não duvido que a máfia esteja É. envolvida. Que, de certa forma, assim, ele não era um querido da máfia, né? Ele foi querido de uma época até uma época, né? Até Sim. quando tá dando certo. Mas ali complicado isso, né? De saber ali o que é a mão da máfia e o que não é a mão da máfia. Tem um filme muito bom do Oliver Stone, que é JFK, o nome do filme. E o ator principal é o Kevin Costner. E o Lee Harvey Oswald é o Gary Oldman. O filme é ótimo, só que tem uma teoria de conspiração por aí. Envolve jogatina, máfia, espionagem. Eu repito, o filme é bom, mas não corresponde à história, que eu acredito. Então eles têm uma versão que eles contaram, né, da versão É, deles. Uma especulação. versão rodiana, Sim, como a gente que já é cogitou bonita. aqui muita coisa. É bonita, né? Mas às vezes não corresponde com a verdade, é para deixar o filme mais atrativo, digamos assim, né? Para chamar o público. Voltando a Rico, então, a nossa lei que a gente está falando hoje. Você que pegou aí, a gente começou falando da lei Rico, né? Que é uma lei aí que foi instaurada nos Estados Unidos da década de 40 a 50 e que vai bem contra a lei seca, né? A lei seca que não deu certo. Não, a Rico é de 1970. Isso. Aí ela vai totalmente contra a lei seca, porque a lei seca era para impedir uma coisa e deu super errado. E a Rico era Sim. para impedir, era para incriminar, na realidade, de uma forma consistente e somatória, Mais a dura. máfia. Penas maiores. Isso, penas maiores. Né? Quando comprovado que
aquilo tinha sido feito por uma organização criminosa ou por um grupo de corrupção, né? Que era isso que estava sendo colocado nesse. Eu fui pesquisar ali, achei no Senado mesmo uma petição sobre essa lei para o Brasil aqui, mas teve pouca adesão e falava exatamente isso. Que aqui o problema nosso, a gente sabe, muito mais a corrupção, né? E aí entra nessa lei essa questão também, não é só para máfias, né? Que não deixa de ser uma forma de corrupção, mas é mais uma organização de crimes, né? De extorsão, de assassinato, de coação, mas entra também a parte de corrupção. Então aí já Vou te entraria dar um mais. exemplo de quem não é mafioso e está envolvido com a lei RICO. O ex-presidente Donald Trump Exatamente, exatamente. não é Então, mafioso, só que ele infringiu leis, né? é, E vai ser processado. A procuradora agora está usando a lei para processar ele e mais 8 pessoas. exatamente. Pelo motivo que ele questionou a eleição de 2020 na Geórgia. Ele não se conformava em ter partido, né? Sim, Ele começou a questionar. Isso nos Estados Unidos é crime. é. Especialmente porque, assim, ali a gente falando de eleições nos Estados Unidos, é um estado que normalmente quem ganha é os republicanos, né? São os republicanos. Então, ali, É assim, que ali é muito difícil, né? é um estado que ele pode ser contestado, mas se a eleição teve legitimidade, aí teve legitimidade, não tem o que fazer. Claro. O Trump não se conforma. É a Geórgia, fica no sul, é acima da Flórida. Isso. E como é que é de se dar a eleição americana? Cada estado tem é uma direta. Então, cada estado tem um número de que eles chamam de Delegados. colégio eleitoral. É. Cada estado tem um número de votos no colégio eleitoral. Então, aí eu sei que Nova York sempre vai dar democrata. Califórnia sempre vai dar democrata. Só que Texas, com certeza, republicanos. Georgia é o que eles chamam de swing state. Ora republicano, ora democrata. Flórida também é A um mesma swing coisa. state. Quem tem mais votos no colégio eleitoral são os mais, normalmente, são os mais populosos. Se eu não... Então, a Flórida não é o mais populoso, porém, quem ganha na Flórida costuma ganhar a eleição nacional. Isso aí. Tanto que ele é feito por colégios eleitorais, né? E normalmente, se os se os democratas ganham, eles não ganham no número de estados. Eles ganham nos estados mais populosos. Eles perdem no número de estados. É São isso. 50 estados, né? Só Sim, que mas o peso da Califórnia ela é maior do que todos os outros pelo número de colégios eleitorais. E em segundo vem o Texas. Só que o Texas é consideravelmente abaixo. Então, para os republicanos ganhar, eles têm que ganhar em muitos mais estados, né? Por exemplo, acho que quando o Donald Trump venceu na primeira eleição dele, ele venceu na Flórida, que foi um swing state, isso. né? E foi ali, foi a última que Agora, na fechou. última eleição, embora ele tenha vencido na Flórida, o Biden fez mais votos em estados, por exemplo, com Georgia, que era considerado certo. Outro É, estado importante, que eu já fui, inclusive, Ohio. tá. Ohio é considerado um swing state. O Ohio fica perto de Illinois, né? É em cima é isso. Isso.
Tá. E, Illinois Nos é a Grandes capital de Lagos ali, Chicago. né? Isso. E aí eu fui para Columbus, Cincinnati e Cleveland em 2008 para cobrir a eleição entre Obama e John McCain. É verdade, bah. E ali foi um estado-chave, eu lembro disso Aqui, aí. ó. Chicago Tribune. Que o Obama É, é de Chicago, né? Ele era representante de isso. Chicago. Novembro de 2008, quando Obama ganhou. Estava lá em Chicago. Aí eu fui no Chicago Tribune para comprar essa edição aqui. Já Tem diz, já, também a edição do New York Times, quando o Trump ganhou. Então não é uma questão política. Eu claro, respeito todos os lados. é uma questão de. Eu acho muito legal essa questão dos colégios eleitorais, porque ele dá um peso maior para o estado assim que tem mais. Como é que eu vou dizer assim? Tem uma população Representatividade. mais representatividade. Aqui no Brasil, assim, eu vou agora matar, né? Porque eu não gosto da formação do voto aqui no Brasil, né? Porque nós temos muitos estados, nós temos 27 estados. Então a gente tem pelo menos um pouquinho mais da metade dos estados americanos. E a gente deveria ter mais estados de representatividade, né? Então, por exemplo, São Paulo certamente seria a Califórnia do Brasil, né? O maior estado que tem é a população Sabe que fora do gigantesca. país muita gente acredita que a capital do Brasil é São Paulo, né? É São Paulo, é verdade. E não tá. Não estão errados, porque Brasília ela é muito ofuscada. É ofuscada por Salvador, Rio de Janeiro, que já foram capitais, e também São Paulo. Então, assim, a gente tem essa representatividade muito grande no estado de São Paulo, porque é muita coisa no estado de São Paulo se tu for pegar ele. É Campinas, é Ribeirão Preto, é São Paulo, todas as cidades em volta de São Americana, Paulo, Americana, nossa, é muita só coisa. porque é americana, Agora não vou saber eu explico então. quanto. É o seguinte: depois da Guerra Civil Americana, os sulistas perderam a guerra e foram para vários países. Um deles foi o Brasil. E aqui eles vieram para São Paulo, depois eles fundaram a Americana. Então, se você vai no cemitério, olha como esse mundo é Só pequeno. sobrenomes em americanos, norte-americanos. Sim, Poxa, Lee, Smith, por exemplo, a Rita Lee. Rita Lee, Lee, sobrenome. Ela explicou lá, ainda quando estava viva, né? Que ela era descendente de norte-americano. Mas a gente não sabia como. Pá, deve ter sido um pai, alguma coisa assim, mas realmente, agora não, foram faz sentido. os sulistas que fugiram de lá depois. Eles Isso. não tinham mais condições de morar no país. É, Vê como esse mundo é pequeno, né? é. E como foi uma derrota bastante grande lá pra eles, porque eles não até hoje tem gente que não reconhece, né, que é aquela divisão, uma coisa bastante sulista mesmo, porque aqui no Rio Grande do Sul também a gente quer a independência. Muita gente quer a independência aqui do Rio Grande do Sul, como estado independente ou com uma região sul independente, né? Mas é uma coisa Isso para mim bastante é complicada. xenofobia, sinceramente. Tu acha? Claro. Escócia também seria uma questão assim, País Basco, Catalunha, ou é uma coisa mais É que eu já diferente? morei nesse lugar. Eu morei no país de Gales, né? E eles tinham ódio do britânico. Pá, Eu acho que o Brasil tem problemas e não é separando o norte que a gente vai resolver os problemas. acho Não que dá para ignorar que o dinheiro vem de São Paulo. Os melhores lugares do Brasil mais bonitos, por exemplo. Eu acho essa a Câmara do Sul. Mas não dá para ignorar que as pessoas vêm de fora fazem turismo
E vamos para o Nordeste. É. Não dá para ignorar que a maior floresta do mundo é a Amazônia, do Brasil, a maior parte dela. Não dá para ignorar que as belezas naturais estão aqui. Então, eu acho sim que o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná são estados muito prósperos. Mas eu não acho que é separando o sul do resto do país que a gente vai resolver as coisas. Acho que tem que resolver de outra maneira. Começa por uma boa reforma tributária. Por exemplo, por que o ICMS do Estado é tão diferente de outro? Por que a gente paga tanto imposto? Por que as empresas contratam escritórios especializados em matéria tributária? Porque exatamente todo dia tem uma mudança tributária. Então, quanto menos espera, o fisco pode te pegar. É. É uma confusão. O objetivo agora é tornar mais simples. O ideal seria tornar mais simples para as pessoas empreenderem mais, tirar mais emprego. Eu acho, minha opinião, tá? Eu acho que não é separando o Sul do resto do país. Não, não, até porque a gente não tem condições político-financeiras para isso, né? Nós não temos uh, político-econômicos porque a economia em si, ela gira dentro de São Paulo, né? Ela gira dentro de É São isso. Paulo. A Bolsa de Valores está em São Paulo, então tudo gira em torno de São Paulo. Economicamente, a gente não tem nenhum estado, na realidade, ele tem independência. Apenas São Paulo teria condições para ser independente do resto do país. É. Uh, isso é mais uma questão exatamente de proximidade étnica, alguma coisa assim, como já foram em outras épocas, e uma coisa assim, um ideal, digamos assim, uma ideia, né, de voltar a uma época lá que já faz da época do Brasil Império, de uma revolução farroupilha, que é impossível hoje, né? Não tem, pelo menos ainda não existe uma razão para se fazer um negócio desses, assim como eu dou o exemplo da Escócia, né? A Escócia fez o referendo lá. Eu particularmente achei que ia ganhar o referendo, né? E não saiu do chão o referendo. Porque eles têm, diferente de nós aqui, que tem entre aspas, uma rixa um pouco, num tempo pequeno, de uns 200 anos com o resto do Brasil. Lá eles têm quase milenar aquela rixa, né, dos escoceses com o resto da Inglaterra. Isso só Então, porque causa o reinado. exato. Que foi o que aconteceu com a Irlanda, né? A Irlanda, ela se partiu porque não aguentava mais. O sul é anglicano e o norte é católico. Exato, exato. Eu fui lá. Eu vim em Dublin, no Não, 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 sul. pera aí, deixa eu só te corrigir. O norte é anglicano e a Irlanda é católica. Isso. Só falou o contrário, mas pode continuar. Não, desculpa, o sul é católico. Isso. Desculpa, o sul é anglicano. Porque o sul se manteve fiel à Inglaterra. E o norte, Belfast, é católico. Por quê? Porque esse era muito pobre. Inclusive, lá na fronteira, em Omaha, lá onde aconteceu o Sunday Bloody Sunday, tem duas igrejas. Uma católica e uma anglicana. Uma do lado da outra, praticamente. E é por isso que teve o IRA. O IRA era uma organização criminosa que combatia o Sul.
Então eles não se. Ali é briga religiosa, briga política. É isso. Pá, essa aí é uma parte da história aí que pouca gente sabe, né? Só sabe que hoje tem duas Irlandas, mas não sabe a razão de por que tem duas Irlandas. E é exatamente Tem, isso aí. o sul tem uma fronteira, o sul é maior, tá? Isso. O norte é menor. Inclusive, quando eu fui lá em 2000, acho que foi 2000, faz 24 anos, ainda estava começando uma transição para desmilitarizar. Só que foi a Belfast e tinha as casas com murais, as pessoas, rosto pintado, por exemplo, escola morto, aí tinha um osso escola lá. Inclusive, o meu táxi não podia rodar nas ruas centrais, porque elas estavam todas fechadas com cancelas. Por quê? Porque eles tinham muito receio de que um carro fosse um carro bomba. Então eles não deixavam entrar no centro. Exato. Era grupo terrorista, né? O IRA era grupo terrorista da pesada. Isso. Da pesada, pra quem não tá ligado na história. E hoje a gente deu uma aula de história aqui, porque a gente saiu de uma lei e fomos indo para várias leis, que foi muito legal. Bah, olha, foi show de bola, eu gostei pra caramba. Espero Que que ninguém. que swing, mas é aquele negócio que a gente vai conversando de um, vai trazendo aqui para nossa realidade, volta para a realidade americana, dá uma volta aí no mundo para ver como é que essas leis Uma funcionam. boa conversa, né? Não, e aqui tem que ser uma conversa mesmo com o pessoal que está nos escutando ou que está nos assistindo também tem que ficar dentro dessa conversa aí. Escola, batemos nosso tempo. Agradeço a tua participação sempre com a gente aqui, né? Sempre nesse Crônicas da Máfia, sempre um pouquinho aí a gente conversa sobre máfia, mas também hoje a gente conversou bastante sobre história e sobre leis. A gente sempre na parceria da Edel House, então fica o convite aí, tem Carna Rock nesta sexta-feira aí, aqui na Edel House em Nova Petrópolis e a Vinícola Aurora. Viva o agora, leve a Vinícola Aurora com os seus espumantes para este verão. Que tá calor, gente. Nossa, tá um inferno na terra. Mas eu que gosto do frio, então é pior ainda, né? Mas vamos ficando por aqui, então. A gente vai fechando nossa edição de hoje. Um grande abraço. Até semana que vem. Tchau, tchau.